galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma live aqui no canal. E hoje esse podcast, o NinaCast agora, né, é mais que especial porque são vocês, é pra vocês, vocês pediram e pedido de vocês é sempre uma ordem, né? Ele voltou, foi sucesso o podcast, o primeiro podcast dele, agora ele voltou pra falar de Kuduro, né, Cal? Vai falar de Kuduro e algumas coisas que ficaram pra falar pela frente. E outras coisas mais. Muito bom. Nina, eu vou pedir licença aqui, porque a gente... Toda. Hoje o podcast está começando assim, parece que já está pelo meio do caminho, porque a gente já falou 1h30 aí no outro Isso podcast. aí. A gente já falou. Então, assim, eu queria mandar um salve para todo o fã-clube do You Can Dance, que me cobraram que no outro NinaCast eu não cantei anjo, né? Eu não falei muito sobre o fã-clube do You Can Dance. E aí a galera briga comigo. Tati Zilli, lá de Belo Horizonte, minha parceirinha que controla essa história aí de falar com... Juntar toda a galera do You Can Dance, toda a galera, quer dizer, todos os fãs do You Can Dance, hoje, eles basicamente são centralizados pela Tati, que é uma menina de BH que a gente ama muito, nós quatro do You Can Dance, a gente ama muito a Tati. E ela centraliza, ela tem WhatsApp, ela tem grupos do You Can Dance no Instagram. E ela dá uma moral pra gente. Então, Tati e toda a galera que dá essa moral aí pro You Can Dance. Daqui a pouco eu vou fazer um anjo aí pra galera, mas da outra vez eu não falei, então agora eu falei. Cara, fã é muito especial, né? Até hoje acompanha vocês e acompanha a carreira de vocês, né? Diferente. O grande lance do You Can Dance, na minha cabeça não tem confusão nenhuma. Eu sei quem é fã do You Can Dance, sei quem é fã do Derical. Isso é muito legal. Tem alguns fãs do You Can Dance que se tornaram fãs do Derical. Mas, na verdade, a maioria dos fãs do You Can Dance, homens e mulheres, que fique claro, né? Eles são fãs do Cal, do Cadu, do Tom e do Fly. De todos, né? Então, assim, tudo que a gente faça, mesmo pós You Can Dance, a galera apoia. Mas... Cara, fã do You Can Dance é uma coisa, parece que quando você virou fã do You Can Dance, viveu aquela época, fica os 4 dançarinos da Xuxa ali na cabeça da galera. Não tem como... E a galera não esquece, sempre tá falando com a gente. Não tem como ver você e não lembrar, né, dos outros também, legal, né? Foi legal. muito... Mandar um salve pro Tom e Fly, tamo junto. Então, e o Fly viu o outro podcast todo que a gente fez, ele falou, pô, negão, me amarrei no podcast, porra, tirou onda, falou mandar um salve pro Fly. E o Fly tá preparando um podcast que vai ser com You Can Dance, assim. E são histórias que a gente naturalmente nunca contou. Não é que a gente não tem nada pra esconder, mas quando a gente tá junto, a gente sempre fala de alguns episódios. Né? Esses episódios é que a gente vai falar no podcast do Fly, vai ser bem bacana. Tamo junto, Fly. Cara, é legal. Pô, vai ser tudo, cara. A gente vai reviver vocês. E aí agora, vocês vão saber bastidores dos bastidores. Se você quiser me perguntar coisas de bastidores, eu posso falar. O problema é que quando a gente tá junto, a gente lembra de coisas que eu sozinho não lembro. Cara, eles te ajudam a lembrar, né? Cara, mas vamos aproveitar essa deixa, eu quero saber, assim, de cada um, o que eles fizeram depois do You Can Dance, assim, a carreira deles. O Fly, vamos começar pelo Fly. O Fly, ele continuou, né, trabalhando lá de coreógrafo na Xuxa. Tem uma coisa que precisa ser dita que é o seguinte, né? Pra nós 4 do You Can Dance, o You Can Dance nunca acabou e nunca vai acabar. A gente não é amigo, a gente é irmão, a gente é muito parceiro. Ai, que máximo, cara. É tão difícil, né? Sempre quando tem festinha, quando tem Natal, quando tem alguma coisa, a gente tá sempre um junto com o outro. Aniversário do filho de um, a gente tá junto. Cadu foi comigo pra Las Vegas. O Fly tá comigo praticamente todo dia, a gente se fala, passa lá em casa, toma um cafezinho. Então, estão participando da vida de vocês. Então, o You Can Dance pra nós 4 nunca acabou, nunca vai acabar. É isso aí. A questão não acabou, mas não tem show, não tem. Realmente, porque ficou praticamente impossível. A minha carreira foi para um lado muito distante de uma coisa que era aquele boy band que era o You Can Dance. Eram os 4 dançarinos que virou um boy band, que estava na gravadora fazendo um trabalho 4 juntos. É praticamente impossível. O Fly... É difícil juntar para fazer resenha, imagino, né? Não dá. O Fly, isso que você falou, o Fly, ele continuou... quando a gente quando a gente saiu da Xuxa em 2000 para 2001... O Fly continuou como coreógrafo mais um pouco, e depois foi coreógrafo do Caldeirão, fez muita coisa fez aquele Criança Esperança, o Fly coreografou. Então ele continuou na Globo por muito tempo, se tornou diretor. Que bacana. E depois de ter se tornado diretor, ele já tinha feito marketing, ele fez faculdade de marketing, e depois ele juntou toda essa experiência que ele teve com as experiências ruins que a gente teve como usar mal nossa grana. Então ele escreveu um livro sobre investimento, ele estudou muito sobre isso e hoje, além das coisas que ele faz artísticas, ele tem um canal chamado Vida de Corredor, em que ele corre, conta a história
de saúde. Ah, é verdade. Ele entra na live de Isso, madrugada. 4 horas da manhã tá o pai correndo lá no... E mais a história do investimento. Às vezes eu tô indo dormir, ele já tá acordado, cara, indo fazer a corrida. Ele é isso aí. Pô, eu vejo... Sempre foi maluco esse moleque. Cara, muito bacana. O Cadu e o Tom partiram para outro caminho. O Cadu tem uma empresa com a esposa dele, que é uma empresa de alimentos, de não sei, sabe? De saúde, Viva Light, o nome da empresa. Alô, Cadu, lembrei. Alô, Cíntia. Aí Viva Light. fez o merchan, Viva Light. Isso aí. E o Tom abriu uma empresa de eventos e festas, mas assim, não evento fazer show. Quando você faz uma festa para criança, por exemplo, você precisa de alguns elementos, que barraquinha de cachorro-quente, barraquinha não sei o quê, som, animação, DJ, pula-pula, aqueles escorregas gigantes, o Tom... produção, né? Produção de eventos. Foi para outra linha, mas eles trabalham com isso. O Cadu e o Tom estão trabalhando com essas coisas. O Cadu é um cara que tiver que cantar, ele canta, tá sempre envolvido. Tava com o Bochecha semana passada gravando uma cena do filme do Bochecha. O Cadu também ainda continua um pouco mais na arte, assim, ele gosta muito. O Tom ficou um pouquinho mais afastado, mas também por questões particulares e pelo volume de trabalho que ele faz com as coisas que ele faz, fica praticamente impossível marcar. A gente teria que parar todo mundo que tá fazendo para partir com uma turnê. Né, cara? Essa semana eu encontrei umas amigas minhas da terceira série, do primário, terceira, quarta, quinta série. Cara, você não tem noção, a gente não consegue se encontrar normalmente. Foi por acaso num evento e elas estavam lá e olha que máximo, elas três... Eram três. Elas três nunca se desgrudaram. Eu não me desgarrei, mas eu tenho outras amigas que não eram elas mais, mas eu tenho outras amigas dessa época que eu tô sempre falando, mas elas eu tinha perdido contato. E a gente ficou junta no evento e a gente começou a contar coisas, histórias da terceira série. Cara, foi tão legal, assim, a gente ficou tão emocionado. Pessoas que você tem muita intimidade, né? Cara, muito bom. E a gente começou a falar sobre o que acontecia na época e alguém achou uma foto da gente, uma delas achou a foto e começou a mostrar. Cara, é muito bom. É porque você viveu um momento maravilhoso. Eu tava aqui, gente... Gravou-se um podcast antes desse que tá rolando aqui agora, né? Foi. Até com o Lucas Silva. Bacana. Nossa. Vocês vão curtir esse podcast. Foi muito bacana. E eu tava aqui vendo, né? E essa história de você lembrar de... Você falou da escola. Da escola. A galera... Melhor galera época. que tá na escola hoje, você que tá na escola hoje, tá assim, ó. Já é sexta-feira, tô doido pra ir embora. Segunda-feira vai começar tudo de novo. Na hora que você tá estudando, na hora que você tá fazendo colegial, aquelas coisas assim, é meio chato. Tem que levar uns trabalhos pra casa. Tava doida pra chegar a oitava série. Mas depois que você vai ficando mais velho, você fala assim, cara, que saudade daquilo. Era então, muito... Nossa, tem sempre alguma coisa pra você aproveitar. Aproveita. Melhor época. Aí, assim, tô falando isso porque eu ia perguntar pra você, qual foi a última vez que vocês se encontraram, assim, pra conversar? Pra relembrar coisas. A gente se encontra muito. A última vez. Tem um mês, foi final de maio. Em maio eu tava com o Cadu e com o Fly. E é difícil conseguir isso? Assim, aniversário, tem compromisso. Aniversário do filho do Cadu. Então, assim, aniversário do filho de alguém é sempre um motivo. Natal, festinha junina na casa de um, aí a galera chega. Aí no meu aniversário, o Cadu e o Tom falaram que não puderam ir. O meu aniversário foi 8 de junho, mas o Fly foi. Então, assim, a gente... Eu dei parabéns, né? Foi até, né? Mandou. Mas, assim, a gente tá junto direto. Não tem essa coisa de não ver os caras mó tempão. É porque hoje em dia tá muito difícil você reunir uma galera, né? Você reunir 3 amigos, nossa. Não dá pra trabalhar, assim. Por quê? Trabalhar exige ensaio, montar uma banda, tem que ter toda a produção por trás das câmeras, né? Que vocês não veem. Mas é a parte mais difícil, né? A gente, pra ter esse bate-papo aqui de 1 hora, 1 hora e meia, a gente precisa de horas antes de programação e tudo. Porque essa história de podcast, no teu caso, até no meu, é uma coisa nova, né? A gente está inserindo isso agora no nosso roteiro. Porque a gente começou a descobrir que o podcast ele não é uma coisa assim, não é uma entrevista. É um bate-papo, né? Então, assim, você, Nina, tem muitos seguidores. Quando você bota... Os fãs. Fãs, seguidores. Seguidores. Então, quando você bota um podcast com uma pessoa... Por exemplo, muita gente me conhece, mas vamos supor que você bote com uma pessoa que ninguém nunca viu. Você sempre expõe um pouco da tua vida, porque não é uma entrevista, é um podcast, você tá em casa, você tá de boa. A gente fala da gente também, né? Então, quem curte você
não tá nem aí pra quem você tá entrevistando. Às vezes você pode estar entrevistando alguém não, muito às vezes interessante. conhece também, passa a conhecer e passa a admirar aquela pessoa, entendeu? Eu queria dizer que a Nina já dançou comigo. Já. A Nina já fez parte da minha gig, eu tenho muito orgulho. Já dancei. Depois de muito tempo, eu vi a Nina estourada, assim, fazendo vários vídeos, só vídeo maneiro, Gente. YouTube bombando. Você teve essa visão? Aí eu olhava assim, cara, a Nina dançou comigo, olha onde é que ela tá voando. Engraçado, assim, porque às vezes eu falo até em casa, eu falo até com o Mário, a gente não tem essa visão, assim, porque a gente tá lá nesse corre, né, naquele esforço do dia a dia, não sei o quê, você não Será não que o sabe, Cal tá vendo esse porque, vídeo? Eu tô ligado. Você não sabe o que você tá representando. Cal viu esse vídeo? Não o Cal, assim, mas pessoas como eu que trabalhei, Latino, por exemplo, que trabalhou com você também. Quer dizer, será que o Latino viu esse vídeo? Viu, entendeu? Não, eu tava até falando no outro podcast aqui, cara, o Latino já repostou coisa minha. E aí eu repostei, assim, você fez o Kuduro, você botou o Kuduro. Sim, você repostou. E, cara, isso pra gente é uma coisa, assim, fenomenal, sabe? A primeira vez, eu falei no outro podcast, a primeira vez que isso aconteceu, eu chorei. Ah, maneiro. Porque, né, Mário? Emocionante. Eu não conseguia falar. Eu fiquei muito... Cara, é porque aqui a gente se esforça muito, a gente tem o nosso sonho, aquela vontade. Só que, assim, você cria expectativa, né? Dizem que é pra gente não criar, mas a gente cria expectativa, a gente quer que aconteça, a gente quer que dê certo. E quando dá... Aí passa um filme na cabeça, assim, aquela amiga que falou que você não dança bem. Eu já tive uma amiga que chegou pra mim no começo, não era nem muito no começo, falou que eu tinha que fazer outra coisa. Que não era pra eu dançar, que eu tinha que fazer outra coisa. E ela falou, não, é porque você dança assim. Ela começou a me imitar, dizendo que eu era desengonçada. E aí eu resolvi fazer o curso de outra coisa. Eu fiz um curso de maquiagem. Fiz um curso de maquiagem. Dessa informação que ela te passou. Sim. Aí eu fiz um curso de maquiagem, só que não continuei, né? Eu até ia maquiar. Só que, cara, eu ficava mais cansada de maquiar do que de dançar. É porque é aquilo, quando você gosta de fazer uma coisa... Não é por mal. A visão das pessoas é diferente. Sabe? É tipo assim... Mas eu acho que ela era por mal sim, né, amor? Aí o Mário conhece. Eu nem sei quem é. Eu não sei quem é. Eu vou comer uma batatinha e vou te passar aqui, ó. Não, tudo bem. Às vezes é a visão dela, né? A opinião dela, né? A opinião dela que às vezes poderia fazer eu nunca mais querer dançar e não ter chegado aonde eu cheguei com, graças a Deus, e vocês também aqui comigo sempre, com hoje 500 mil seguidores no YouTube. Eu nunca teria chegado... E no Facebook? No Facebook, quase 4 milhões agora. Oi? Isso não teria acontecido. Ô, moça! Ei, moça! Você falou que ela não ia chegar lá, ela tem quanto no Facebook? 4 milhões. Não, mas... Sabe? Meio milhão! Esquece. Mas agora que eu te falo. Errada. Mas agora que eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando alguém chegar pra você e falar que você não é bom no que você faz, talvez essa pessoa apareceu pra te ajudar, sabia? Porque às vezes você fala assim, eu não sou boa, não. Eu não sou boa, então eu vou melhorar. Então você vai... Aí que você faz, entendeu? Aí que você vai tentar... Você não pode ser fraca em desistir. Essa é a diferença, tá? O problema não tá na pessoa em ter falado pra você que você não é boa. O problema é em você, em ter absorvido aquilo e ter desistido do seu sonho porque uma pessoa falou uma coisa pra você. Então você vai atrás de melhorar. Eu nunca tive problema com isso. Assim, eu tive muita dificuldade para chegar em qualquer lugar. A vida é difícil, mas essa dificuldade também não é problema, porque é difícil para todo mundo, então beleza, vamos embora. Agora, imagina, olha só, Djavan para mim é um ídolo. Michael Jackson é um ídolo. Imagina, se eu fosse basear minha vida no Djavan e no Michael Jackson para pensar em começar a cantar, eu não ia cantar independente da opinião de qualquer pessoa. Só de ouvir assim, botar um fone no ouvido e ouvir o Michael Jackson cantando Liberian Girl. Aí tu, não, Djavan metendo... Não dá pra mim, não. Sabe? Aí tu fala, não vou nem começar. Eu já tenho umas referências na dança que eu falo assim, quando eu vejo, eu falo assim, caraca, ela dança muito. Eu não vou saber fazer isso, então eu vou parar. Mas aí, olha só. É doido isso, né? Ó, olhando pra câmera, eu digo pra você, eu nunca quis cantar igual ao Michael Jackson. Eu quis ser o próprio Michael Jackson.
dentro de mim, eu falei, mano... Nossa, essa semana esse eu vi cara é tão especial. fera, é isso que Ele eu é quero. Djavan é a mesma coisa, cara. Se eu fosse, quando eu crescer, eu quero ser o Djavan. E hoje, nesse novo momento em que a gente vê quanto a gente venderia de disco, por exemplo. Na década de 90 era assim, você vendeu 100 mil discos, você ganhava o disco de ouro. Hoje em dia não tem mais disco de ouro, porque não vende mais disco. Hoje em dia é o quê? É o Spotify, Deezer, Apple Music e tal. E aí eu entro no meu Spotify, eu vejo quantas pessoas me ouviram por mês. 200 mil pessoas me veem por mês. Então eu penso, cara, eu sei que Michael Jackson é 1 milhão, 2 bilhões, o Djavan é 1 milhão, não sei o quê. Mas, cara, tem 200 mil pessoas me ouvindo por mês. Eu tenho que entender. E que gostam de você, cara. Então, é exatamente isso. A menina falou baseada num padrão que ela viu. Mas olha só, tem 4 milhões no Facebook, tem mais gente que gosta do meu jeito e pronto. E assim, é aquilo, você não pode desistir por causa de uma coisa. Porque, ó, o menino aqui falou que ele ia tentar fazer show. E eu vi um podcast outro dia de um comediante famoso, assim, muito estourado, que falou que várias vezes já deram não pra ele, ele já foi trabalhar. Básico, já, né? Isso nossa, é básico, cara. Ninguém é bom bastante até virar um sucesso. Ninguém é bom bastante até ser o melhor, o pica das galáxias no faz. Até aquele momento você é uma pessoa que é melhor parar. A gente não deve... Assim, eu não estou falando mal das pessoas que não acreditam nas outras, mas, na verdade, só quem tem que acreditar na gente primeiro é a gente, não é minha mãe, não é meu pai, não é meu amigo. Porque você gosta, assim, hoje em dia tem muito isso de, vou fazer vídeo porque eu quero que dê 1 milhão, aí não deu 1 milhão, deu só, sei lá, o Instagram barrou suas visualizações, só deu 1000. Cara, beleza, continua fazendo. Aquele vídeo ali foi uma experiência pra você. Tem 1000 pessoas vendo e gostando. Lugares diferentes. Isso, você falou uma coisa interessante. Mário, o que ela falou aqui é interessante, sabe por quê? Eu posto um vídeo, eu fiz um vídeo novo de uma música chamada Preta do Poder. Se puder, vá lá ver Preta do Poder lá no Instagram. Sabe aquele 200 mil... Tô eu lá, negão. Pode lá o vídeo. A gente tá junto, Derical Preta do Poder. Map Style. Tem a nossa visualização lá. Tem uma coisa que é engraçada? Eu posto um vídeo no meu canal hoje, no YouTube. Minha música nova, eu anuncio, boto lá. Quantas visualizações dá no primeiro dia? 500, 400. Eu posto no Instagram, 16 mil. Tá entendendo? Não sei se o público tá variando, se o Instagram, se o YouTube não tá entregando. Eu acho que é a plataforma que não entrega. A plataforma não faz sentido, né? Que não entrega. Porque eu vou te falar, eu tenho rede social que eu coloco o mesmo vídeo nosso que deu 20 mil visualizações, 100 mil visualizações. Às vezes eu boto em outra plataforma e dá... 240. 200, aí 500. Então, mano... Aí, sabe a quantidade de seguidores sabe no que você tem que se apegar? Você tem que se apegar de que eu vou fazer e vai estar lá. Pra todos. E olha que máximo, vai estar lá daqui a 100 anos. Vai estar lá pros seus filhos, pros seus netos. E vai estar lá pra você ver. Eu gosto de me ver no primeiro vídeo. Eu tenho um dos vídeos mais vistos na internet. Um dos vídeos que é ícone da internet, do início do YouTube. Assim, tipo... Quando a gente lançou, eu e o Latino, a gente lançou Amigo Fura Olho, a gente bateu qualquer recorde que existia. Hoje, e detalhe, não se preocupava com isso, porque o YouTube não era tão importante. O YouTube era só um lugar na internet em que você via vídeos. O Instagram, por exemplo, ele já não é mais um lugar para você postar suas fotos. Tá postando no lugar errado. É verdade. O Instagram não tá mais entregando suas fotinhas na praia para ninguém. Tá? Aquela fotinha que você tira na praia com aquele visual, com aquele filtro, ninguém tá vendo. Sabe por quê? Porque ele não entrega. E aí, no YouTube era a mesma coisa. Ele só tinha quem para entregar aquilo. Sei lá, acho que em 2 ou 3 meses, a gente fez 40 milhões de visualizações no Amigo Fura Olho. Para aquela época, 2009, isso era assim, tipo... O vídeo mais visto tinha de musical. Claro que tinham coisas ali que eram grandes. Mas vídeo musical mais visto ali na época, ele tinha 20 milhões, a metade do que a gente botou. Era um absurdo quando entrou o Amigo Fura Olho. Então eu não tenho dúvida de que o que você tem que fazer é entregar o teu produto.
entrega o seu Entrega, produto. isso. E assim, esse negócio do número que a gente fala aqui vai fazer diferença para quem? Para os contratantes Exatamente. que forem contratar o seu show, aí vão ver, cara, esse cara tá com uma música estourada. Porém, não entendeu? deixe de ver o artista que você curte. Exatamente E isso. outra coisa, aproveitar que a gente está aqui, esse vídeo que você está vendo agora, se der para você dar uma curtida, para você não custa nada, mas pra gente vale um mundo. É verdade. É porque é exatamente disso que a gente está que falando. a curtida mostra que você a tava galera lá, tá né? gostando. Você viu. Que você viu, a galera tá gostando. E quanto mais curte, eles entregam mais também, sabia? É disso? legal. Ó, eu tô Agora, falando com os meus fãs e com os fãs da Nina e vice-versa. Então, assim, a gente perdeu esse tempo aqui no podcast para falar um pouquinho disso, mas talvez, assim, se você é fã da Nina, é importante para ela que você curta. É importante você a siga. E pra mim, né, mesma coisa, igual. que Então, incentiva o trabalho, né? porque você vê todo mundo falando. É um incentivo já curtiu, pra já não sei o gente. quê. Por que esse povo chato fica falando isso pra você que É. não faz conteúdo? É porque se a gente não falar, você não lembra. Você não faz isso. Não faz, só Você ver, simplesmente vai às vezes embora. nem se inscreve no canal, né? Mas outra coisa, assim, a música também, isso serve pra música também, porque às vezes, assim, pra você estourar uma música, você não sabe, porque isso aí é o universo que vai dizer. Mas se você estourar uma música, pra você estourar uma música, você já fez um monte, você tava ali em casa, você é compositor, você sabe? Você tá compondo uma música, você acredita naquela música e não estourou. Aí você vai e faz outra música e estourou. Enfim, aproveitando essa deixa, eu quero saber a história do Kuduro, né? Que ó, esse podcast, ele é dedicado Tá vendo? ao É só alegria, Kuduro. não tem polêmica. Inclusive, uma das músicas mais polêmicas da minha vida, todo mundo fala que é... Muita gente acha que é um amigo fura-olho por causa daquela história da Mirella. E a Mirella ela é esposa do Latino, mas no videoclipe ela era minha esposa e as pessoas não conseguem dividir muito essa coisa de... Você de levou a da arte pra dramaturgia, realidade, né? Aí Mas- eu chego no aeroporto, o cara fala, pô, não fica triste não, cara, isso aconteceu comigo. Eu falo, não, irmão. É igual que eu novela. saiba, não aconteceu comigo. É igual novela, né? A novela é assim também. Mas olha só, o Kuduro, é o seguinte, como é que surgiu, como é que foi feita, desde a composição, queria saber a composição, né? Aí tem o lance da melodia também, né? Mas assim, no meu ponto de vista, tá? Eu vejo a música tocando em todos os lugares, na noite, nas aulas de dança. Casamento, 15 Né? O anos, menino- festa de empresa. O Luca falou que canta no show. É E, verdade. cara, a música chegou e ficou e pronto. Entrou pro cancioneiro Então, popular, assim, graças a Deus. Eu tenho que agradecer, assim, porque essa música botou leite na minha geladeira. Deu para alimentar as crianças, pagar umas contas. Boa. É muito importante que um cara chamado Lucenzo, um angolano, e que ele mora em Portugal, depois foi morar na França, mas enfim, nasceu na Angola. O Lucenzo compôs essa música. E a primeira vez que eu ouvi essa música, eu não dei muita atenção. Porque ele cantava com um cara... Pô, vou esquecer o nome do cara. Eu escutei o Kuduro cantada, o Lucenzo com um nova-iorquino, que eu esqueci o nome dele. Você tá falando da letra, Dança da Kuduro. melodia. Da Não, melodia. a música em tá, si. A música não é minha. Entendi. Vou te falar onde ela se torna parte minha, para as pessoas entenderem, porque isso é muito importante. As pessoas confundem muito isso. Até então, eu ouvi Big L, eu acho que é o nome do artista. É um negão gordão. Big L, nova-iorquino, foi o primeiro cara a cantar essa música com o Lucenzo. Eu vi essa música passando assim, tal. Uma música fazendo sucesso ali. Só que todo ano, eu vou para os Estados Unidos, faço intercâmbio, canto, às vezes eu vou fazer cruzeiro, aproveito que estou lá em Miami, faço um cruzeiro e tal, dou um rolê com a patroa. Num desses rolés, eu estava fazendo um cruzeiro, e aí o cruzeiro passava no México, passava nas Bahamas, eu não sei o que, estava tocando essa música sem fim. Só que já não era mais Lucenzo e Big L. Lucenzo não. Era Lucenzo e Big L. Era Lucenzo e Don Omar. Don Omar é exatamente o cara que cantava Amigo Fura-Olho, a música Ella e Yo, com um cantor chamado Aventura. Falei, pô, mano, é o Don Omar. Eu já tinha regravado uma música do Don Omar. O Don Omar agora tá regravando Dança Kuduro. Eu nem achava até que o Lucenzo não tava. Depois, só que eu não tinha. Quando você tá em cruzeiro, a internet não funciona. Você paga 1 milhão. Então eu tava lá de boa. E aí, quando a gente chegou em Miami,
Eu ia na farmácia, dançar kuduro, ia na padaria, dançar kuduro, ia ali alugar uma bicicleta, dançar kuduro. Meu Deus! E o cara tá cantando em português. É difícil o americano aceitar uma outra língua assim. Aí, É sinal que a música tava estourada mesmo, né? aí eu falei, pô, vou chegar em casa, eu vou tentar a autorização dessa música e já vou gravar. Na verdade, eu vou fazer o inverso. Eu já vou sair gravando, fazendo uma versão e vou tentar a autorização depois. Que consegui, tá? Então que fique claro que não houve roubo. Eu cheguei em casa, já estava lá, sei lá, uns 15 dias nos Estados Unidos, eu cheguei em casa, fui direto pro estúdio da Capitão Musical, onde a gente gravou toda a Patricinha, onde a gente gravou Amigo Fura Olho, a gente fez muitas coisas lá. Cheguei no estúdio da Capitão Musical, já começamos a produzir. Pô, sanfona vem não sei o que, bateria vem não sei da onde, começamos a produzir, assim, tipo, eu saí dos Estados Unidos no domingo, na segunda, a música estava pronta. Só que eu falei assim, cara, a música tem sempre 2 caras cantando. Então, assim, como o latino me chamou pra cantar um Amigo Fura Olho, dessa vez eu vou chamar um latino pra fazer o kuduro comigo. Boa. E o detalhe, o empresário do latino era o mesmo empresário que o meu. Entendeu? Então, já assim, tava ali no embalo da primeira música a gente é do mesmo que escritório. deu muito certo, A né? gente já tinha uma parceria de sucesso há 2 anos atrás que a gente gravou. Foi em 2008 a gente gravou Amigo Fura Olho e em 2012 foi o Kuduro. 2011 para 2012. Então, há uns 3 anos atrás a gente já gravou uma de sucesso, acho que tá na hora. Quando você levou pra ele já com a letra pronta, com tudo pronto? A outra eu levei, essa eu não levei. Essa eu liguei pra ele e falei assim, ó, tô com uma música assim, 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 assado. Tá afim de cantar comigo? Ele falou, tô. Eu falei, então, dá pra tu vir aqui na Capitão Musical gravar? Ele foi pra Capitão Musical gravar, eu não estava lá. A letra tava lá esperando pra ele cantar, porque eu tinha escrito a letra toda. Eu fiz a letra sozinho. A letra é em português. Mas você não tava lá porque você tinha marcado... Eu tinha outro compromisso. Acho que eu fui pra mas São você Paulo. sabia que ele ia Não, chegar lá? eu liguei pra ele, Latino, vamos cantar essa música. Ele ouviu a música lá, pô, boa demais, vambora. Ele pegou o carro dele e foi pro estúdio. Só que eu não tava no estúdio na hora pra gravar essa música. Aí a gente, na verdade... Mas deixa eu só entender. Você gravou a parte... Ele gravou a parte dele só? Não cantou a música inteira. Ele cantou a parte dele e você não tava. Vamos lá. Eu escrevi a música, eu trouxe a música pro Brasil, levei pra Capitão Musical, produzimos a música de novo. A gente não pegou nada deles, produzimos tudo. Fiz uma versão em português. Tá? Essa versão em português estava pronta com a minha voz. Eu mandei pro latino. Ah, entendi. Tá. Teve até uma correção que eu preciso fazer, senão o latino vai brigar comigo. Eu fui na casa do latino e a gente levou um setup. A gente estava muito acostumado a fazer isso. Levar um setup para gravar na casa dos outros. Que a gente sempre fazia as coisas nessa dinâmica. Levei um setup para gravar na casa do latino. Nesse dia a gente estava junto, nós dois. Mas a gravação ficou ruim porque o espaço onde era a gente estava aberto, gravando... não era um estúdio? Não tava. O áudio não ficou bom. Eu falei, latino, amanhã então você vai na Capitão Musical, grava lá. E eu tinha que ir para São Paulo. Então ele já sabia qual parte que tinha que Já, cantar? tava tudo combinado, já tinha ouvido a música, tava tudo certo. Mas só que tudo isso foi de um dia pro outro. Tudo isso foi de um dia pro outro. Assim, no domingo, na segunda, na terça, o latino foi lá, botou a voz. Eu já tinha colocado a minha, já tava colocado. Tipo, mas eu botei lá o Vem, Latino! Aí ele, Derical, já emendou e foi de pá. Música pronta. Mixamos a música, ligamos pro nosso empresário. Nesse caso, até o latino falou assim, deixa que eu ligo pro Fernando, que era o nosso empresário, que era da Sunshine, não, Impacto Eventos. Fernando, pô, pra gente ver como é que vai fazer o clipe, vamos fazer um clipezão, vamos fazer tal, na casa lá do nosso empresário, e vamos botar uma Ferrari, vamos botar um R8, e helicóptero, e jato da NASA. Era o clipe numa escadaria, né? Foi. Aí, cara, começamos a viajar nas ideias, aí ligamos pro Map, que é o nosso produtor. Map, dá pra fazer isso? O Map falou, dá, mas, pô, preciso de gente. Aí a Sunshine, que era do Latino, o Latino tinha um pedaço na Sunshine e um pedaço com a Impacto. A Sunshine mandou um ônibus, aí veio várias dançarinas que eram daqui, além das dançarinas do Latino, a gente juntou outros dançarinos e dançarinas e levou pra São Paulo. Não me chamou, obrigada. Você tava brigado, você tava brigada com alguém, comigo ou com o Latino, só pode. Mentira. Ou então o Mário não deixou. Eu tava viajando. O Mário não deixou. O Latino acha que o Mário ia ficar com ciúme. Deve ter sido. Isso aí é coisa do Latino. Mário, resolve isso aí com o Latino. Aí, cara, a gente se juntamos força para poder fazer a música o mais rápido possível, que a gente tinha certeza de que em uma semana ou 15 dias aquela música ia chegar no Brasil.
Ia chegar na América do Sul. Eu tinha acabado de trazer um negócio quente, mas claro, hoje em dia a coisa chega muito rápido. Cara, que máximo. Você tava viajando, Mano, teve essa sacada. Eu tinha foi... certeza que essa música ia estourar. Eu Papo. tinha certeza. Aí eu cheguei, gravamos. Já fizemos o clipe na semana seguinte. O Map editou o clipe. Ó, a gente gravou o clipe com a versão da música sem estar mixada, sem estar pronta. Era só... Mário sabe muito bem o que é isso. Você bota um esqueletinho da música ali, antes de você mixar, masterizar, tava ali só a música tocando. A gente gravou o clipe com um áudio que não foi o original. Era um áudio maluco lá, que tinha uma voz minha, misturada com a do Latino, os dois cantando junto. Quando ficou tudo pronto, a gente lançou, tipo assim, 10 dias depois, estava tudo na rua. Só que a gente já começou a fazer programa de televisão na hora. Então, assim, a gente já fez o Caldeirão, aí do Caldeirão a gente fez, sei lá, a gente fez um monte de programa. Você lembra quantos dias que demorou pra bater o primeiro 1 milhão do Kuduro? Do vídeo? Eu acho que o Kuduro demorou mais pra bater milhão do que o Amigo Deixa eu ver quanto tá aqui já. Não mudou o YouTube, infelizmente. Os números que eram de 2009 até 2012, 13, sei lá, 14, não são mais os mesmos. Teve uma limpeza no YouTube. Tá 15 milhões. 15 milhões, bateu muito mais do que isso. 15 milhões é um vídeo. Ah, tá. Mas, porque tem outros, né? Outras pessoas tiraram. Caraca, mas 15 milhões. Não, tinha vídeo de 70 milhões. Tá separado. Tem de 15, tem de 10. Se você botar Amigo Fura-Olho, bota aí Amigo Fura-Olho. Não, tem um de 290. Então, e o YouTube deu uma limpada. Mas o Amigo Fura-Olho, por exemplo, o Amigo Fura-Olho, a galera que tá em casa, só botar aí, bota no YouTube aí, Amigo Fura-Olho. Aí depois você bota assim, contagem de vídeos. Aí o primeiro vídeo vai ter, tipo assim, 60 milhões de views. O segundo vai ter 40 milhões de views. O terceiro vai ter 20 milhões de views. E aí vai até chegar no 1, sei lá. Que top, hein? O Kuduro é a mesma coisa. Só que houve uma limpeza, uma mudança de estrutura no YouTube que caiu muitos vídeos desses. Porque, tipo, como é que é o nome, Mário? Direitos autorais. Mas não é isso, tem um nome. Tem um nome, porque assim, você manda, vamos supor que o Mário tivesse colocado de bobeira, Amigo Fura-Olho, no canal dele. Tivesse lá 10 milhões de visualizações. Aí ele recebe um aviso, não é nem um strike, ele recebe um aviso. Olha só, essa música agora tem dono, ele reivindicou. Sim, antigamente ninguém reivindicava nada. Entendi. Ninguém lá e também ninguém era monetizado, também tinha isso. Mas não, era... O YouTube não pagava ninguém, então era uma doideira. não tinha monetização? Não tinha. Caramba, hein? Quanto que deve dar uns 100 milhões de visualização? Aí quando teve que monetizar, que as gravadoras se organizaram, as editoras se organizaram. Super não sabia disso. Caiu um monte de gente. Tem vídeo lá do Amigo Fura-Olho que tinha 200 milhões que caiu. Porque a pessoa falou, tomei um strike, vou sair. Vou tirar a música. Porque 3 vídeos bloqueados, tu perde o canal você também. Você podia deixar lá o vídeo lá, de bobeira e tal. Agora, vi o vídeo da Madonna, botei no meu canal, porque eu gosto. Antigamente era assim, hoje não é mais assim. Jura, cara? Não pode. De jeito então... nenhum. Eu até parei de fazer vídeo agora eu faço vídeo de dança só no Instagram. No Instagram, mas no YouTube eu não faço. Eu só coloco vídeo aula lá. Por causa disso, por causa dos direitos Eu vou terminar autorais. pra falar a parte do latino ali, mas e o teu TikTok? Como é que é? Cara, o meu TikTok, eu tô colocando vídeo lá igual eu boto no Instagram. Porque o TikTok, ele tá dando feedback muito mais rápido que qualquer tudo na vida. Agora ele... TikTok tá onde? Olha, eu vou falar uma coisa, aconteceu uma coisa muito doida. Nem podemos ficar falando isso aqui, só botar isso aqui no Instagram. No YouTube. No YouTube ele vai... Mário... No YouTube não tem problema, não. No Facebook tem problema falar de outras redes sociais. Mário, vai ter que botar um pi aí no bagulho. Mas assim, o meu TikTok, olha o que aconteceu. Eu não usava. Para de falar TikTok, mulher. A gente não pode falar TikTok mais aqui, senão vai ter que dar o vizinho, acontecia isso. Aí eu colocava a mesma coisa que eu botava no Instagram, eu botava lá. Entendeu? Que eu faço. Só que não acontecia nada. E assim, em uma semana, ele foi de 1.000 para 10 mil seguidores. Em uma semana. Assim, não sei o que aconteceu. E agora os vídeos estão bombando. Acabei de abrir um canal lá. Não. Botei um vídeo, começou a entrar gente de tudo quanto é lado. Eu botei um vídeo, só de onda.
Não dá pra entender. A gente nunca vai entender o que a rede social faz com os nosso conteúdo. Mas a gente faz os Você conteúdos. vai me perguntar sobre a briga com o latino ou eu vou Não, eu quero... já saio falando Não, logo? eu quero saber. Olha, ele tá doido pra falar. Olha. Eu voltei não, pra ele. Peraí. Voltou pra ele. Olha, tá vendo? Não, então, o que eu queria falar. Depois teve todo esse lance aí da música, do Kuduro e tal. E aí vocês começaram a fazer show juntos, né? Quanto tempo você ficou fazendo show lá? Eu fazia show separado, né? Não, Participações. eu fazia show separado. Porque Amigo Fura-Olho, vocês faziam aquela encenação toda. E o do Kuduro, como é que era? Você também ia no show? Eu sempre tive minha carreira. Eu sempre tive meus shows. Sim. Aí, quando a gente começou a ser do mesmo escritório e ter que divulgar a música, pra galera que não sabe, um artista quando lança uma música, ele viaja o Brasil inteiro. Ele vai pro Nordeste, tem vai rádios, pra São né, Paulo, pra fazer também. rádio, Então a gente tinha que cumprir a agenda de divulgar a nossa música, estava estourada, estava em primeiro lugar no país, a gente tinha que estar em todos os lugares. Então, normalmente, quando a gente já estava nesses lugares e a gente era do mesmo escritório, o escritório vendia o latino com a participação do Derical. Então, tipo assim, era o show do latino. O show do latino vai ter show do latino aqui em Ribeirão Preto. Cara, olha só, o Cal vai estar aqui em São Paulo para fazer televisão com latino. Então tá, aí bota o Derical junto. E aí a banda, né, que já estava lá, já me conhecia, já era a mesma estrutura, era pau pra dentro. A gente fazendo show, metendo marcha, e já tinha o show do latino. E quando eu não estava fazendo TV, eu estava em outro lugar fazendo meu show com a minha tropa. Então, assim, eu fazia só show com latino nos momentos em que a gente ia divulgar, fazer TV. Mário fez 100% dessas TVs comigo. Quem não sabe, o Mário tá atrás das câmeras ali. Ele sempre tá nos bastidores, ele né? fez todos esses programas, ele sabe exatamente o que eu tô falando. Então a gente saía dali, já tinha um show no dia seguinte. Então, mas em que momento isso parou? Isso parou? Você parou de ir nos shows? Por quando não, foi... Só parei de ir nos quando shows de latino. A agenda não permitiu mais ou porque teve alguma coisa que aconteceu? Não, aconteceu um problema entre mim e o latino, sim. Mas não teve nada a ver com isso. Eu nunca fiz show com o latino. Eu não tenho nenhuma parceria com o latino de palco, de show. A nossa parceria sempre foi de amizade, eu e ele, né, de muito tempo atrás, de molequinho, um na casa do outro e tal. Nossa, você conhece ele há muitos anos, A gente moleque. Jura, moleque, cara? A gente se conheceu moleque. Legal. Teve isso, né, a nossa amizade, nossa parceria é essa, e a outra parceria é parcerias musicais que a gente fez, que não foi Amigo Fura-Olho e Dança Kuduro, não. Teve na época que ele era casado com a Kelly Key, a gente sentava pra fazer música para a Kelly Key, ela gravou música minha. Bacana. Tem uma música chamada Ciúmes, que é minha, que a Kelly Key gravou, que era o latino que controlava essa história de botar música, de agitar repertório. Num disco dele, na mesma época, eu botei, sei lá, umas 4 ou 5 músicas, e cantei algumas com ele. Então a gente já tem uma parceria musical há muito tempo, mas não em palco. E quanto tempo foi do Kuduro? Não, então, do Kuduro qual foi o ano do Kuduro? Foi 2011 e 2012. Tá. 2011, 2012. E depois disso, por que vocês não fizeram outra, já que tava dando certo, furar o olho aí e depois... a culpa é 100% do latino. Aí agora começou o parangolé. Essa que é a pergunta. Porque a tava dando que eu certo. faço pro latino também. Uma pergunta que eu já fiz essa pergunta pra ele. Cara, olha só. Eu já te levei tanto sucesso. Por que a gente, não que eu tenha que fazer alguma coisa com o latino, não é isso. É que quando ele grava um disco novo, meu telefone nunca toca. Eu já falei isso no podcast, tô falando de novo. Ele grava um disco novo, ele procura novos sucessos, mas o meu telefone não toca. Sendo que os últimos 2 maiores sucessos do latino, eu que levei pra ele. Mas entendeu? você pensa assim, por que isso acontece? Ou Não, não? só ele ou pode fica responder um isso. vazio? Não, a gente, eu não tenho nenhum problema com o latino hoje. O latino até me ligou tem umas 2 semanas, a gente falou sobre algumas coisas. Mas assim, eu só tô sendo objetivo e verdadeiro. Se alguém tivesse me trazido 2 sucessos, como eu levei pro latino, Amigo Fura-Olho e Dança Kuduro, eu levei porque eu descobri. Não foi eu levei porque eu sou o mago das... Não é isso. Descobri 2 músicas e levei até ele. E fizeram sucesso. Se eu tivesse no lugar dele, eu ia falar, mano, eu tenho que trocar uma ideia com calma, uma vez por ano, pra saber o que ele tá pensando. Porque a gente explodiu com 2 músicas que levou a gente pra um nível surreal. Ele nunca fez isso. Aí ele vai falando, que isso, a gente é amigo, tu tava sempre lá em casa. Beleza, mas profissionalmente meu telefone nunca tocou. Churrasquinho é uma coisa. Tomando um whisky no churrasco é legal, mas não é trabalho. Trabalho é
Cara, tô fazendo um camp. Camp, os músicos, os compositores sabem muito bem o que é isso. É passar uma semana no mesmo lugar, fazendo música. Ah, compondo, eu já vi juntando isso, ideia. já vi isso. Nunca tive Achei camp. super bacana, eu já vi uma banda fazer isso. Faz, assim. a galera faz De até sair o viajar. sucesso, até sair o hit dali. De Você faz viajar, de ruim, ficar junto isso num aí. lugar pra poder sair música, Eu fazia né? muita música com melodia. latino dentro do ônibus. A gente fez muita música, eu e ele, na casa dele. Mas assim, isso na época em que eu tava fazendo show junto com ele. Mas vocês tiveram alguma, assim, opinião diferente, alguma coisa durante o Kuduro? Não, a Teve única uma divergência que eu divergência. tive com o latino foi porque eu sempre questionei por ele, por que você não me dá o crédito? Por que você tá falando nesse programa em específico que a música foi descoberta por você, sendo que quem descobriu fui eu? Então, isso foi a única coisa que eu cobrei dele. Você viu ele falando... Eu vi ele falando isso especificamente, depois ele se retratou. Eu não vou falar o programa que foi ao ar, que isso já passou. Já até, se você buscar na internet, você vai ver que eu falei o nome do programa, onde que ele falou e tal. Mas, assim, quando é para criar polêmica, eu não sou esse cara. Eu trabalhei com a Xuxa durante 10 anos, eu vi coisas, eu participei daquele ambiente com Marlene Matos, com vários artistas, com Ivete Sangalo, com a Rede Globo. Eu nunca falei uma fofoquinha, não sei o quê, não tô bolado, tô triste, fulano me tratou bem, fulano me tratou mal. Não vai ser entre mim e um latino, que a gente tem uma amizade até hoje, que eu vou ficar aqui botando pilha, entendeu? Ele sabe o que ele fez. Se ele não soubesse o que ele fez, ele não teria se retratado. E ele se retratou. Agora, não é o latino sabe o que ele fez, não. Ele foi lá e falou assim, não foi bem assim, quem trouxe a música foi o Cal. Era só isso. Sabe uma coisa que é muito difícil, assim, até eu tenho dificuldade, às vezes eu dou conselho para as pessoas para fazerem uma coisa que eu mesma tenho dificuldade de fazer, é de chegar e perguntar à pessoa por que ela fez isso, sabe? Eu tenho amizades que acabaram, que eu até hoje não cheguei, por que você fez isso comigo? Por que você falou isso de mim? Sabe? Eu não tive, eu simplesmente vou seguir o meu caminho. Eu não sei o que é, eu não sei se é de eu já ter achado que a pessoa fez isso mesmo e acabou, e não tem explicação, entendeu? Ou se você não quer deixar a pessoa sem graça, sabe? É uma coisa muito difícil de resolver. Isso. Vou ter que Mas conversar com a minha psicóloga. qual foi o problema que aconteceu entre você e o latino? Ó, entre mim e o latino não aconteceu nada. Entendeu? Não aconteceu nada assim. Aconteceu de eu ter ficado chateado porque eu vi ele falando num programa uma coisa que me dizia a respeito. Mas vocês já conversaram sobre isso? Conversamos, e não foi bom, inclusive. Na primeira conversa que a gente teve sobre isso, eu tava em Nova York, ele estava aqui no Brasil, e eu falei, assim, ele me mandou um áudio pesado, entendeu? Entendi. Eu respondi pesado. Quando não tem conversa, é difícil. Mas olha só, eu sempre considero uma coisa. Uma coisa é eu ter sido roubado, traído, ter acontecido alguma coisa comigo muito sério. Isso, pra mim, não foi sério o bastante pra gente não se falar, por exemplo, entendeu? Mas você a foi gente se fala, a gente tá de boa, a gente resolveu o problema. Tá resolvido, né? Entendeu? Mas você foi prejudicado no momento, de alguma sim. forma? Por isso que eu liguei pra ele. Na verdade, eu não liguei pra ele, liguei pro empresário dele. Eu falei assim, olha, tá acontecendo isso e eu estou aqui fazendo uma turnê nos Estados Unidos. Vou ficar 2 meses aqui trabalhando. E depois eu vou pra Europa e eu acabei de chegar do Japão. Com a música? É por causa da música. Eu fui fazer o Brasil Day, lá no Japão não se chama Brazilian Day, se chama Brasil Day. É um dia do Brasil que acontece em Hamamatsu. Eu fui lá convidado, porque era Brasil e Angola. Aí a música Dança Kuduro tinha tudo a ver. Como eu tinha descoberto a música, e a música era Derical featuring, ou Derical com participação do latino, eles me chamaram, olha, a gente quer o Derical aqui. Eu fui pro Japão. De lá fui direto pros Estados Unidos. Tinha vários shows para fazer. E aí de lá dos Estados Unidos eu não voltei para casa, eu fui direto para Europa. Aí fui para Londres, fui para Portugal. Então assim, eu tinha um montão de show para fazer e de repente aparece no Danilo Gentili, o latino, falando que ele descobriu a música. Ele falou lá de onda, não sei nem porque que ele falou daquele jeito. Vocês estavam bem quando isso aconteceu? Até então não tinha nenhum problema com o latino. Aí ele falou lá, não, falou pro Danilo, não, que eu descobri essa música lá na África, que eu fui lá na África, não sei o quê. Cara, olha só, o latino já tinha feito isso algumas vezes. E você que tinha ido na África? Não, não fui na África. Você que tinha ido eu fui para viajar, pro Caribe, eu descobri a música no Caribe. Aí, o que aconteceu foi que quando eu estava para fazer um show numa segunda-feira, meu telefone tocou, era um contratante. E eu tinha feito um programa na Globo Internacional.
A Globo Internacional, ela passa na Europa, ela passa nos Estados Unidos, passa em vários lugares que fora do Brasil, óbvio, né? Globo Internacional. Então eu tinha show na Europa, eu tinha show nos Estados Unidos em várias cidades diferentes. Eu fui de Orlando até Nova York fazendo shows em todos os lugares. Carolina do Sul, Filadélfia, Geórgia, fiz um montão de show. Denver Beach, Flórida. Então, assim, foi subindo. Aí, no primeiro show, na primeira noite, eu fiz um show, o Latino falou alguma coisa tipo... Ah, não, que eu descobri essa música na África, eu fiz uma viagem lá, não sei o quê. Cara, meu telefone... Eu tinha acabado de fazer um programa na Globo Internacional. Dizendo que eu descobri a música, que eu fui pra Miami, eu não sei o quê. Nossa. Aí, os contratantes... Eles viram. Um me ligou. Falou assim, olha só, cara, eu contratei o fake... ou contratei o cantor original? Porque o Latino acabou de falar no Danilo Gentili lá, que nem falou seu nome, assim. A questão vai, nem o seu nome apareceu na conversa. Eu não tava na música. Como você ia provar, né? Não, aí o cara me ligou e eu tava pra entrar no palco. Eu tava com a minha filha tava Nossa, comigo. que tensão, né? Minha filha Você tava cantar tendo que tirar isso tudo da sua cabeça. E o frio do caramba, minha filha tava comigo em Nova York e eu discutindo, pai, você tem que entrar no palco. E eu discutindo na rua lá, falando, telefone tocando. Falei, tá, eu vou resolver isso. Aí, imediatamente, pouco antes disso, ligou uma amiga minha, mandou uma imagem do Danilo Gentili e o Latino. A menina gravou. Aí, gravou e mandou pra mim, ó. Isso aqui que aconteceu. Cara, quando eu vi o vídeo, eu falei, pô, cara, o Latino não fez isso comigo. Até o contratante ter me ligado, tava de boa, pô. Eu falei, Latino fala essas coisas, Latino é maluco, pô, sabe essas coisas? Latino é doido, ele esqueceu de falar meu nome. Mas quando eu vi o vídeo, ele falou, pô, mãe, ele esqueceu de propósito. Ele tinha que ter falado meu nome. Aí eu liguei pro empresário dele e falei, cara, olha só, eu tô com um problema. Eu tô com 9 shows pra fazer nos Estados Unidos, mais não sei quantos pra fazer na Europa. E o nego tá cancelando meu show porque estão dizendo que eu sou fake. Cancelando? Acabei de dar uma entrevista pra Globo Deus. Internacional dizendo que, não, que eu descobri assim, que eu chamei o Latino, que foi assim, foi assado. E ao mesmo tempo, simultaneamente, tá ele no Danilo Gentili falando uma outra coisa. E o pessoal não quer saber, né? Porque assim, Cara, você tem mentirou. prova, você tem papel pra mostrar que Eu tenho. tudo. A música tá no meu nome. A música está no meu nome. Mas o pessoal não quer saber. Ó, você você quer saber vai tudo. lá, faça isso agora. Vá lá você que tiver Spotify, por exemplo. Tem três negocinhos ali, aí você clica lá e vai lá, créditos da música. Aí vai aparecer quem é o compositor, a versão brasileira da música. Sou Sim, eu, só mas tem eu é ali. o que eu tô falando, os contratantes não queriam saber, Ninguém não quer queriam saber de nada. O chegar, cara quer saber entrar que no foi enganado. Spotify, olhar Ele e pensou, aí foi enganado, tô ficou... trazendo um cara que é fake. Pô, mas tu não viu o cara no Caldeirão? Não vi ele no Caldeirão. Tu não viu o cara no Domingo Legal? Ele tava lá, mas não vi, velho. Eu sei que é esse cara que eu trouxe. Ele falou uma mentira. Então ficou Mas cancelar 9 shows? Não cancelou os 9. O primeiro ligou dizendo que ia cancelar. Eu falei, isso vai dar mas aí já o seu coração você tá em outro país, né? Você tá longe de casa. aí como é que você, ao mesmo tempo, o cara não te dá a chance de se explicar? O cara falou, vem cá, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, olha só, eu vou resolver. Tem que entrar num palco aqui, eu vou resolver. Aí liguei, e detalhe, minha filha não me deixa mentir. Eu tava meio nervoso na rua, tava em Nova York, fazendo um show em Nova York, assim, realizando o sonho, né? Mano, eu tô fazendo um show em Nova York sozinho. Eu, só o Cal, não tinha You Dance, não tinha Xuxa, não tinha nada. Eu fui contratado pra fazer aquele show. Tô em Nova York pra entrar no palco, acontece um problema desse. Pô, murchei, né? Aí, minha filha falou, pai, você tem que entrar mó frio. Aí, vamos fazer um show depois disso? O contratante foi lá fora desse show e falou assim, cara, você tem que entrar, você tem que ficar mais calmo. Porque eu tava igual um maluco no meio da rua. Nossa. Aí eu entrei, fiz o show, mas eu liguei pro empresário do Latino e falei, cara, isso não é possível, velho. Tá me prejudicando. Aí o empresário do Latino falou, você tem que ficar calmo. Pô, inclusive o empresário do Latino é meu amigo, entendeu? Eu não liguei pro empresário do Latino, um cara que eu não conhecia. Eu liguei pro Cristóvão Neumann, eu trabalhei com ele na Jovem Pan, meu brother, conheço ele há muito tempo. Falei, Cristóvão, não é possível, irmão. Você não... Tá errado, cara. Ele não pode ter dito isso no Danilo Gentili. Tem que resolver isso. Minha turnê vai acabar. Por isso que eu fiquei puto, entendeu? Eu vou falar igual você falou da minha amiga, que falou que não, minha amiga. Da menina falou que eu não danço. Será que ele não pensou na hora, assim, foi no calor do momento? Você conhece o Latino, não conhece?
O nosso amigo Mário, que está aqui na frente, também conhece o Latino. O Latino é um cara impetuoso, ele fala o que ele pensa. Pode ver os podcasts que ele tá fazendo, ele vai pra dentro, mas, se joga. Mas tipo aquela coisa Esqueceu de falar meu nome. não ter não pensar na consequência. Ele falou, precisa falar do Cal, não, eu tô aqui pra resolver minha vida, falar de mim, precisa falar do Cal. Talvez ele tenha pensado nisso. Ele não imaginou que você tava lá. Que pariu. No mesmo momento eu tô lá me quebrando. O universo. É muito doido, porque parece que você só... Olha só, vamos supor que eu passasse a falar do Dança Kuduro sem falar do Latino. Sabe, ele ia falar assim, pô, mas vem cá, o Cal ficou maluco? Mas não prejudica ele nada, entendeu? Porque nesse... Não, no mínimo ele achar que você estava chateado com ele, alguma coisa assim, né? Por isso que eu perguntei, aconteceu alguma coisa? Eu tô aqui no teu podcast falando isso. O teu podcast, a audiência é uma. A audiência do Danilo Gentili é outra, entendeu? E a audiência do Latino, do Danilo Gentili, é outra. O Latino é aquele cara que você gosta ou não gosta, ele é polêmico. Ele bota o pau na mesa mesmo, ele fala, ele é maluco, ele vai falando as coisas. Então, naquela doideira de falar as coisas dele, ele não falou o meu nome. Aí me prejudicou numa outra coisa que não tinha nada a ver com a história. E ele sabe disso? Bom, ele falou pra mim que acabou esse assunto, aquele... Não, detalhe, ele no outro dia ele foi na Antônia Fontinelli. No dia seguinte, a gente teve tido essa conversa. Eu tô deixando tudo claro, inclusive até os lugares que ele foi, porque eu pensei assim, não vou falar não. Mas eu já havia dito num outro podcast sobre isso. Então, melhor eu falar do que tacar a linha na fogueira, porque entre mim e o Latino não tem esse problema. Ele sabe que aconteceu isso com você. Aí detalhe, quando eu falei isso no outro podcast, eu falei há um ano, hoje deve fazer uns 2 anos e meio que eu fiz esse podcast. Olha só. Uau. Aí ele teve um problema com a Anitta, né, que ele falou que a Anitta tratou ele mal numa festa e tal, não sei o que. Eu não tava nessa festa, não tenho nada a ver com isso. Ele falou e saiu na mídia. Sim. E aí o nome dele voltou em voga. Apareceu o nome dele, todo mundo falando do Latino. Alguém, né, buscou. Derek Cal falou do Latino. E aí botaram isso no jornal Dia lá, sei lá, botaram num jornal famoso, que eu tinha falado mal do Latino como se tivesse dito naquele dia. Só que eu falei isso dois anos atrás. Inclusive, isso que aconteceu, que você está falando aí, essa história toda, foi há quantos 2017 para 2018. Não, foi em 2018, isso, tudo que aconteceu. Tem 4 anos já. Não, 4 anos, não, 6. Não, 18, 19, 20, 21, já 4 anos. 4 anos. Aí você olha, cara, quando eu falei esse negócio, já tem 2 anos. Aí agora, já tem 4 anos. Ele foi na Antônia Fontinelli e falou assim, olha, eu queria fazer uma correção. A música Dança Kuduro, ó, ele fez a Danilo Gentili na segunda, na terça ele fez Antônio Fontinelli. Ele falou, cara, até falou assim, o Cal tá magoado, entendeu? Sabe como é que é ego de artista? Ainda me deu uma lambadinha, me deu uma chineladinha lá, mas ele, pelo menos, corrigiu o problema que eu estava passando. Porque eu estava nos Estados Unidos, fazendo uma turnê, a minha turnê mais frágil. Nossa, entendeu? Imagina o coração, seu coração como ficou naquele momento. Aí eu peguei o vídeo da Antônia Fontinelli e mandei pra todo mundo. Eu falei, olha, tá aí. Os contratantes, tudo. Foi eu. E aí deu tudo certo. Aquilo lá foi outra história, não sei o que deu na cabeça dele. Falou, aí ficou tudo bem. A gente ficou brigado um com o outro. Isso aconteceu. Mas ao longo do tempo... Vocês ficaram quanto tempo sem se falar? Não foi sem se falar, não. A gente não combinou de não se falar. Ele não falou nada comigo, eu também não falei nada com ele, ficou essa coisa. Já foi. Cada um do seu lado. Quando ele foi fazer, acho que foi 25 anos de carreira, não teve uma festa até? Acho que foi em Cocomambo. Acho que foi. Aí ele me ligou, falou assim, negão, olha só, vamos deixar pra lá aquela bobeira. Zerou, né? A gente é amigo pra Então caramba. tá na hora de vocês fazerem uma música nova pra poder trazer alegria pra gente, que tudo que vocês fazem... Eu faço uma música nova com o Latino. A galera, vou botar na ideia, faço uma música nova com o Latino. Mas bota lá. Mas fala meu nome, cara. Fala meu nome. Não, fala isso. Pedro Sampaio. Fala meu nome. Fala isso. Não é nada demais. Cara, mas eu não sei, eu acho que hoje em dia, assim, claro, há 4 anos atrás a internet já bombava de tudo, a gente já sabia de tudo o tempo todo, mas hoje tá mais. Essa merda, você sabe, né? Hoje tá mais. Vão triturar tudo que eu falei e vai virar outro problema. Vou pegar... Não vai não. Quando chegar os cortes aí, tu me liga. Aí eu te mando cru. O que eu falei? Não vai não. Vai ser inteiro aqui, gente. Olha, fiquei nervosa. Eu fiquei me colocando lá no seu lugar, cara, porque eu vou te contar. Imagina você... É estranho. Né? Mas a relação hoje tá tranquila, né? Tá tranquila. Não tem nenhum problema com o Latino. Que fique claro pra gente terminar esse assunto aqui. Há 2 semanas atrás, ou uma, as meninas Simone e Simara, não é isso? Não é isso? As cantoras? É que não sabe muito sertanejo. A dupla. Elas gravaram uma música chamada Amiga.
E essa música, a cena do videoclipe é muito parecida com a cena eu e o Latino no bar ali, tomando um drink, discutindo o Amigo Fura-Olho. É muito parecido. Você botar o vídeo aí, você botar os dois. E o Latino deu um depoimento e falou assim, pô, essa música aí é a imitação toda da gente, eu e Derical e tal, não sei o que. Ele deu um depoimento. E aí, o Latino, após dar esse depoimento pra mídia, pra imprensa, não sei pra quem que ele falou que vazou, ele me ligou e falou assim, negão, ó, vamos te ligar aí. A imprensa já tá sabendo, vou fazer, não, entendeu? Eu falei teu nome. Aí me ligaram imediatamente. Daqui a pouco começou, não vou falar nome de galera de mídia, de nada, porque aí já é outro problema. Então, me ligou a galera de mídia, de canais de fofoca, sei lá de que é. De polêmica. Eu não saco isso, eu não saco o nome das pessoas. Eu vou falar e vou me complicar, então é isso aí. E aí, cara... Quando sair, vão ver, né? Não, já saiu, já tá isso. Você botar Latino, Derical, Simone, Simaria, você vai ver aí. Derical falou isso, Derical falou aquilo. Aí eu falei, olha só, pra mim é uma homenagem, né? Se elas fizeram isso pra imitar a gente, é uma homenagem. Mas quem sou eu pra dizer que elas fizeram isso pra imitar a gente? Só elas mesmas podem dizer. A gente se inspirou no videoclipe Amigo Fura-Olho da Latino. Se elas não falarem isso, assim, não é, né, velho? Por isso que eu falo que tem que perguntar direto pra pessoa. Vai lá na pessoa e pergunta. Mas eu achei maneiro, achei bem parecido. Que é uma coisa... depois eu vou dar uma olhada pra poder ver. Mas então, eu falei tudo isso pra dizer que foi o Latino que me avisou que ia sair uma bombinha aí e tal. Então que a galera saiba que o que eu tô falando aqui foi uma verdade que aconteceu entre nós. Que é uma coisa que eu ficou pra trás. Eu não sei se o Latino acha que é um erro ou se ele é maluco. Tipo assim, Cal, tu sabe que eu sou maluco. Não falei teu nome, tu ficou cheio de bobeirinha aí. Meu caso não foi bobeirinha, não foi ego. Meu caso foi trabalho. Então assim, na hora que eu falei pra ele, chateado o que tinha acontecido, nem foi pra ele, foi pro empresário dele, ele achou que era ego. Que eu tava reclamandinho ali, que eu tô em Nova York. Não tô não, tava trabalhando. Então assim, se cancela meus outros shows, seria um problema, por isso que eu tava puto. O problema é isso. Se você estivesse em casa de boa... Tava lá no Danilo Gentili, saiu pra jantar com fulano e tava bem, e de repente o Cal tá reclamando em Nova York lá, que tu falou, ele fala, pô, manda o Cal dormir, pô. O Cal vai... Na cabeça dele era isso, mas pra mim não era, entendeu? Pra mas mim era... não era o que tava acontecendo no momento. Mas só por causa disso agora, você vai cantar, Cal, pra galera cantar? aqui. Pô, depois de ter falado tanto aqui. E depois, só pra você relaxar um pouquinho, porque eu tenho eu tenho uma, você que tá nervosa. Eu tenho uma bombinha pra já você. Já contei essa história umas 1000 vezes. Tô com medo dessa bomba aí. Ô, Mário, não volto mais aqui, né? Podcast aqui, hein, cara. Você vai voltar todos os outros. Você não tá entendendo. Você vai voltar todos. Eu só tô com medo de como vão editar essa história aí. Não tem, né? Não tem. Tô com medo, não, tô brincando. Ainda mais, olha quem vai Latino, editar. quando chegar essa conversa aí, só me liga. Quando chegar essa conversa aí, vocês vão fazer uma música juntos. Liga pro Mário, que o Mário tem o vídeo todo cru. Vocês vão fazer... Bora lá? Só queria dizer, galera, que vocês estão vendo aí, o Mário, que a gente tá falando aqui, é também músico do Latino, né? Músico do Latino, trabalha na gig do Latino, na banda do Latino, há muito... Acho que, Mário, você é o músico mais antigo, né? Da banda do Latino. Então, vocês sabem que eu não posso mentir, porque o cara tá aqui do meu lado. Agora, se tu perder o emprego, cara, eu te dou um emprego na minha banda lá. Vai ter bastante show. Vai ter bastante show. Aí Latino vai fazer isso, não. Latino vai fazer. É mais fácil o Latino ir embora do que o Mário. O Mário começou nem da gig do Latino. Não, o Mário começou a tocar antes do Latino, no Latino. Né? Quando se pensou em fazer um Latino, o Mário já tava lá. Vamos de quê, cara? O que é pra destacar? O que é, patroa? Kuduro? A gente tá falando do Kuduro? Depois a gente mas pra cantar o Kuduro tem que chamar o Latino. Latino, vamos te esperar aqui agora. Música dia. Vambora. A mão pra cima, cintura solta, dá meia volta, dança Kuduro, não se canse agora. Começou a festa, mexe a cabeça. A mão pra cima, dá meia volta, dança Kuduro, não se canse agora. Começou a festa, mexe a cabeça e dança Kuduro. Quem sabe faz ao vivo. E depois dessa... Tem Quem pode domar a força que entra nas suas veias, fica quente, gruda na gente, ferve, esquenta.
manda incendiar. E quem pode parar isso que descontrola sua cadeira? Esse fogo que queima por dentro e lento, tudo me tempera. Oi, 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 oi. Essa é a parte latina, não posso cantar. Cara, deixa eu falar. Pedi pra parar. Aê! Cara, vai entrar Tamo no junto. direito. Aí, a gente falou tanto de direito autoral, vai entrar em direito autoral. Não vai o não, músico, porque eu tô cantando. Ó, a pessoa que canta cantando e o músico que toca tocando, Se o algoritmo ferrou. pegar a gente nesse crime aí... Ferrou. Cara, então depois dessa eu vou para a surpresa que eu tinha aqui pra você. Eu vou falar nomes e você pode ser curto e grosso ou você pode se alongar. Isso aí é com você. Vambora, vou Não falar pode nomes. ver. Vou falar nomes. Vamos começar leve, né? Vamos começar leve. Vamos começar com uma pessoa muito querida. Xuxa Meneghel. Xuxa, pessoa muito importante. Vou falar mais por ela do que eu vivi com ela. É uma das pessoas mais humildes que eu já conheci na minha vida. E detalhe, eu, quando comecei a trabalhar com ela e comecei a ficar famoso, eu comecei a deixar de ser humilde. Comecei a ficar meio bobão. Não só eu, a galera do You Can Dance. Porque a gente veio da Mangueira, a gente não tinha muita noção de, né, daquela fama toda. Mas estando do lado dela, a gente simplesmente equalizou. Ela mostra claramente assim, que não tem nenhum motivo para você querer ser mais do que ninguém, sabe? Primeira vez que eu vi a Xuxa na casa, já tinha visto a Xuxa muita gente, mas fui ensaiar na casa da Xuxa, botei meu pé na casa, ela não me conhecia direito, sabe? Ela não sabia quem eu era, tipo, vamos começar a ensaiar a partir de hoje aqui com o You Can Dance. Ela pegou meu cabelo, botou na boca e ficou trocando ideia. Ela abriu os braços pra você, né? A primeira coisa que eu penso é, cara, isso é show de humildade. Então, a partir daí, eu tenho que mudar meu conceito. Então, a Xuxa é meu humildade. sonho é conhecer a Xuxa. Todo mundo me pergunta a mesma coisa. A Xuxa é aquilo mesmo? É, ela é aquilo mesmo. Ela é simples, né? Ela é gente da gente. É porque, tipo assim, você fica nervoso quando chega perto dela, mas quando você chega, ela te deixa tão à vontade, sabe? É verdade. E detalhe, ela não fica dando volta pra te deixar à vontade, não. Ela simplesmente Ela é ela, né? chega, tá ali trocando uma ideia contigo. Isso aí, muito bom. Paquitas. Paquitas. Tive muito boa relação com todas as Paquitas. Eu trabalhei com a primeira geração de Paquita, com a segunda geração de Paquita. Já dei uns beijos na boca de algumas Paquitas. Olha a minha pergunta, é só boa relação? Não, vocês já querem deu vacilo. saber também? O cara se entrega feio, né? Já dei uns beijos na boca de algumas Paquitas. Nossa, quantas? O cara se entregar de vez, né, mano? Mas naquela época, quantos anos você tinha? 20? Deve ter tido umas 300 Paquitas, então eu tô bem, velho. Nunca ninguém vai saber Mas o que aconteceu. Você tinha 20? Eu peguei a primeira geração de Paquitas, né? Assim, peguei. Não é que eu peguei, não foi isso que eu quis dizer, não. Não pegou a primeira geração inteira. Eu comecei a trabalhar quando ainda tinha Paquito, olha só. Ainda tinha essa coisa. As Paquitas ainda eram as primeiras Paquitas. Você chegou a quase namorar alguma? Não. Isso nunca aconteceu. A gente saía em turnê, sabe? A gente ficava junto muito tempo. Então, e não foi só eu, né? Foi praticamente todo o You Can Dance. Viajava junto, todo mundo solteiro, né, o Fly, por exemplo, Fly namorou com a Andresa, sabe? O Tom namorou com a Bárbara Borges. Então, assim, era meio que nosso... ela era a Paquita preferida. A Bárbara. Babia demais. Depois ela foi pra novela, né? Fez várias que novelas. bacana. Então, assim, eu tô explicando que não é tipo, agora o cara ficou com a Paquita ontem. Não é isso, não. É porque a gente convivia junto. Convivia, em relação. Ensaia, volta pra casa, e aniversário dá uma carona, juntos. Viagem. Vai curtir uma balada aqui, ó. Terça-feira a gente não trabalha, vai todo mundo pra lá. E acabou rolando alguma coisa, mas muito, muito tempo atrás. Mas você tem relação até hoje, assim, com algumas? Fala com algumas? Falo com algumas, assim. Falo com muito carinho e falo sempre, assim. Se você der uma olhada no meu Instagram, você vai ver que algumas coisas que eu posto, a Bárbara Bosch sempre escreve alguma coisa, a Andresa sempre curte, sempre, sabe? Karen, algumas Paquitas a gente tem uma relação legal, a Gisele. Então, assim, não é que esses nomes que eu falei são... não tenho preferida. É porque essas a gente ainda mantém um papo, fala... Mantém contato. Isso é tão bom, tem um né, DM cara? ali, fala não sei o quê. Vocês relembrarem, assim, as Isso, coisas. aí eu posto uma música nova, a Andresa reposta, sabe? Tem umas coisas assim. Ai, que bom. A torce, né, pela a galera tá seu junto, sucesso. Verdade. Sérgio Malandro. Eu sei que ele tava sempre junto, né? Tava, mas não é da minha geração, assim. Já fiz o programa do Sérgio, como You Can Dance. Já estive no programa do Sérgio algumas vezes, mas Sérgio, Xuxa e You Can Dance não são a mesma turma.
Não é a mesma turma da Xuxa. Eu nunca Por quê? estive trabalhando com o Sérgio enquanto eu estava trabalhando com a Xuxa. Então, apesar de conhecê-lo e tal... Eu não- super acompanho, assim, o Papagaio Falante, né? Que é o podcast dele. Eu super acompanho, vejo tudo, assim. E eu gosto de assistir por causa dele, sabe? gente Também, boa, né? ele é Ele é gente muito boa. gente boa. E eu É. vejo que a relação dele com a Xuxa era muito próxima, né? Mas vocês não Mas aí eu cheguei tiveram... depois. chegou depois. Apesar de eu ter começado a trabalhar com a Xuxa muito cedo, assim, tipo 91, já era pós-Lua de Cristal. Então, assim, já tinha acabado de acontecer aquelas coisas. Aquelas coisas que eu digo assim, ter feito o filme do Sérgio ter substituído ela no programa, essas coisas já haviam acontecido. E eu nunca trabalhei no show da Xuxa. Eu trabalhei no Xuxa Park, no Xuxa Hits, no Planeta Xuxa. Mas no show da Xuxa eu não trabalhava. O You Can Dance não participava do show. Então, quando o Sérgio ia, era sempre no show da Xuxa, e não Xuxa Hits, Planeta, essas coisas. Entendi. Então não teve tanta convivência, né? Trabalhando com a Xuxa, mas já fui no programa dele, já recebeu a gente no programa, isso aí já aconteceu. Entendi. E quem era o empresário da Xuxa nessa época que Marlene você... Matos, sempre. Então, Sempre trabalhei com a Marlene Marlene Matos. Marlene Matos é a pessoa, assim, da minha carreira, do meu trabalho, a Marlene Matos foi a pessoa mais incentivadora. Posso até beira a mais importante. Por quê? Eu acho que o You Can Dance chegaria longe, sem ter trabalhado com a Xuxa. Porque quando a gente foi trabalhar com a Xuxa para assinar contrato com a Globo, essas coisas todas, a gente já estava muito bem encaminhado, porque a gente já tinha músicas gravadas na época do Funk Melody, tinha sucesso já tocando, já tinha algumas gravadoras namorando o You Can Dance, a gente estava no caminho. Sim. Mas quando a Marlene falou, ó, vocês estão com a gente, ali virou uma outra coisa. A minha vida mudou completamente. Assim, tipo, aquele sonho de Foi um mais dia rápido. ser alguém passou sem um mês. Foi mais rápido do que você... Foi um absurdo, Do que seria. Aconteceria, Pegamos né? um jato e fomos, assim. Mas foi mais rápido do que esperado, né? E o Can Dance? Cada um. Vamos começar com Fly. Vou responder a mesma coisa de todos, né? Fly, meu irmão. Cadu, meu irmão. Falo pra essa câmera aqui? Agora? Acabou a bateria aqui, você fala. Então vamos aqui. Vamos nessa aqui, pô. Vamos nessa aqui, pô. Continua aí? Então vamos embora. Ó, Cadu, meu irmão. Fly, meu irmão. E Tom, meu irmão. São pessoas que, se não estivessem na minha vida, eu não seria nada, assim. Cara, um ajudou que o lindo. outro, sabe? Um segurou o outro. Que lindo isso, que lindo, porque eu falo por Trabalhar em dupla é muito experiência, difícil. porque trabalhar em dupla é difícil, imagina em grupo. Então, assim, Deus iluminou vocês, assim, Iluminou. colocou as pessoas certas no lugar certo. E é muito bom porque eu sempre optei por trabalhar em grupo, tinha companhia e tudo, porque eu gosto de dividir ali, cara, um sucesso que a gente teve, uma viagem, um show, e a gente Depois poder lembrar, né? poder falar, entendeu? Mas nem sempre todas, eu já tive muitas equipes, nem sempre todas, assim, acabaram bem. Mas acho que acabaram bem, que eu tenho amizade até hoje, e a gente se fala até hoje. Isso, cara, é isso que a gente leva. Não é o trabalho, não é o dinheiro que a isso. gente levou. Se você me perguntar de tudo que você fez de hoje... Não, vou falar do You Can Dance. Da época do You Can Dance, da época da Xuxa, o que mais você sente saudade? Das viagens. Aí eu sinto saudade da Xuxa, das Paquitas, do You Can Dance, da Marlene, da equipe. Sabe? Nosso voo, a gente pegava um voo pra Argentina. O voo era fretado, era só nosso, entendeu? Você imagina, você entra com Que máximo, 200 Raquel. pessoas, uma Não. equipe... Quando eu trabalhei no Marcinho era assim, porque a equipe era grande, a gente pegava a metade do avião todos, a gente cantava. Né? No nosso Era caso muito era um legal. avião todo mesmo. Era literalmente um avião sem ninguém. Nossa, que massa. Então, É isso que a era gente muito leva, bom. né? Aí você imagina como é que era esse voo. Era surreal. É esse carinho que a gente Bombom, leva. muito A bom. bombom, Muito né? bom. Tinha bombom também. Muito A galera bom. toda de lá, né? É muito carinho, todo mundo vivendo ali aquele momento mágico. E não tem por que ter Tava uma todo energia. mundo vivendo um momento mágico. Isso, Até então. a Xuxa, né? Porque aquilo ali tava numa... É energia, né? Cara, eu deixei por último o Latino. Latino é um cara que eu vi crescer. O Latino, eu sempre achei que ele seria um grande artista. Mas sempre vi o Latino como um cara que precisava ser lapidado quando ele começou. E ele foi lapidado. Ele apanhou muito da vida
para ele se tornar um grande artista, eu sou uma das poucas pessoas nesse mundo que pode falar, eu conheço o latino do lado avesso. Ele sabe disso, então, assim, falo isso tranquilão. Ele foi lapidado, ele apanhou muito da vida. Ele teve um caminho muito difícil para chegar onde ele chegou. Então, eu respeito muito o latino. Talvez ele não tenha o mesmo respeito que eu tenho por ele, e por mim, entendeu? Talvez ele não me olhe, e não me veja tão grande quanto eu vejo ele grande. Mas se ele buscar ao longo da nossa história, ele vai ver que eu sou muito grande. E eu acho que não é uma mágoa, não é nada, assim, não tem uma coisa guardada do latino. É uma coisa assim, pô, meu amigo ficou grande, eu fiquei grande, mas meu amigo não consegue me ver desse tamanho. Meu amigo sempre me vê de uma forma diferenciada. E eu sei que ele chegou onde ele chegou com merecimento. E talvez ele não consiga ver o mesmo merecimento quando ele olha pra mim e fala assim, cara, o Cal merece tudo que ele tem. E olha que eu tenho muita coisa. Eu não estou falando de valores de grana, de carro, conversível, não. Eu estou falando de conquista, sabe? Eu não sei, não existe uma comparação do que o latino conquistou do que eu conquistei. Mas quando eu olho o que ele conquistou, eu falo, cara, você mereceu isso. Eu não sei se ele falaria a mesma coisa para mim, mas só perguntando para ele mesmo. Mas o latino é um cara que eu vi pequeno, que comeu na mesma mesa que eu, na minha casa, quando eu morava em Benfica, lá na Mangueira, ele comeu miojo comigo. Então ele sabe do que eu estou falando. E eu espero que o latino consiga... o latino é um fênix, né? É aquele cara, ele cai, ele levanta. Ele cai, ele levanta. Eu estou esperando a próxima levantada dele. Porque eu não quero que o latino caia no ostracismo. Eu quero que ele mostre até o fim o talento que ele tem. Ele tem muita coisa para apresentar. Mas o latino, sabe? Resumindo, o latino é um cara que eu sempre respeitei, sempre gostei e fiz parte da carreira dele. Esse é o latino na minha vida. O latino pode falar qualquer coisa, mas ele não pode falar, Daddy Cal não fez parte da minha carreira. Vocês têm uma história, né? Tem, uma coisa grande, junto. uma história imensa com ele. E assim, vou te falar, esse lance da pessoa, às vezes, não colocar pra fora, porque você não vai conseguir saber o que tem dentro do coração da pessoa se ela não falar. E, às vezes, ela não sabe expressar isso, né? Isso vai de cada um. Você, Cal, você sente uma coisa... você gosta de uma comida tal, você vai falar, você vai expressar. Você não gosta de uma coisa, você vai expressar. Mas tem gente que não consegue, sabe? Tem gente que não consegue falar te amo pra outra pessoa, entendeu? Pra um pai, pra uma mãe. Que, eu Nina, não sei. muita gente me pergunta, desculpa te interromper, muita gente me pergunta, pô, qual é a briga com você com o latino? O que é que houve comigo? Olha só, minha mãe morreu. Mas se minha mãe estivesse viva e o latino batesse lá em casa pra falar com ela, ela ia falar, oi meu filho. Ia dar um abraço nele. Se eu encontrar a mãe do latino em qualquer lugar, ela vai falar, oi meu filho, e vai me dar um abraço. Então, assim, essa é a minha relação com o latino. Nossas mães nos chamam, eu e ele, de filho e nos abraçam independente de qualquer coisa que seja. Esse é o latino, então não dá pra também você querer... Não, o Cal não fala com... Não tem motivo. A gente se resolveu e tá tudo certo. O problema é que somos muito diferentes. Então, assim, a gente sempre vai divergir. Personalidade diferente. Totalmente diferente. Tudo. Totalmente diferente. E é aquilo, né? Às vezes a gente não consegue se comunicar. O mais importante, assim, numa relação é a comunicação, né? Tanto com família, amizade e casamento, a comunicação, né? E às vezes você não consegue falar ou a pessoa não consegue expressar o que ela sente. Então, por isso que você, de repente, tem essa dúvida, né? Eu vou te falar, eu não tenho dúvida sobre o que o latino pensa do que ele sente com você. Eu não sei quais são os motivos pelo qual algumas coisas não evoluíram entre mim e ele, só isso. Mas assim, não é uma dúvida. Às vezes, cara, você tinha uma namorada que tava tudo certo entre vocês dois, e aí de repente vocês se separaram. Aí alguém te pergunta, por que você se separou? Eu não sei, entendeu? Tipo assim, a gente não se separou, a gente não é uma namorada, não essa relação não existe. Assim, o que existe muita gente me pergunta, mas tem coisas que só ele pode responder, entendeu? Eu tô sendo muito sincero. Eu não tenho nada para levar pro meu caixão. Entendeu? E essa conversa vai acabar, e se o latino me ligar, eu vou falar, cara, eu falei, vê o vídeo aí, foi isso que eu falei. Mas busca num contexto o quanto eu falei coisas ruins. Eu não falei nada ruim, não falei nenhum problema, não te acusei de nada, não contei uma história sua. Tipo assim, ele sabe histórias minhas, na minha vida cabeluda. Eu sei a história dele cabeluda, amizade. Agora, tu acha que eu vou chegar aqui, vou sacanear o latino, vou contar uma coisa que eu não devia ter contado? Isso é mau caratismo, isso aí não tem nada a ver com curtir ou não curtir alguém, cada um na sua. Acho que
talvez a gente faça mais músicas juntos, que a nossa carreira possa se encontrar lá na frente, mas nós nunca fomos uma dupla sertaneja, nem uma dupla, então... Mas deu certo na primeira música, deu certo na segunda e foi dando certo, então não tem porquê, depois desse vídeo aqui vai ter uma música... Amigo Fura-Olho, parte 2. E vamos às respostas curtas. Dia que eu zerei a vida. O Mário tá se matando ali, ele é tipo, calma. tá com a câmera só... Calma que vai dar certo. Agora são as respostas curtas. Zerei a vida. O dia. Zerei a vida? O dia que eu... Caraca, foi hoje. Cara, zerei a vida no dia que eu fui dançar The Power com o You Can Dance no show da Xuxa e a Marlene falou, esses caras aí estão na nossa próxima turnê. Ali minha vida mudou. Uau, isso aí. Decepção. Na minha carreira, não tem decepção não, porque eu acho que tudo que acontece de bom e de ruim na carreira de um músico tem que acontecer. Não tem decepção. É um assim. aprendizado, né? Aí alguém vai falar assim, cara, tu não tem nenhuma decepção na vida? Não, se eu ficar aqui pensando muito, eu vou achar alguma coisa. Mas, assim, uma pessoa, cara, assim, uma amizade. Tem. Sempre tem alguma coisa que te decepciona, mas eu não tenho ela aqui palpável, mas assim, não foi tão importante assim, entendeu? É isso. Foi um aprendizado pra você, né? Claro. Né? Eu não sou um cara de omitir, não. É porque não veio alguma coisa grande a ponto de eu ter que dizer que foi isso. É porque eu acho que o coração cura, né? A gente... Se aconteceu há uma semana, aí você ainda tá assim... demora pra fechar, né? Mas depois de um tempo aquilo fica pequeno, né? E teve coisa que foi decepção no momento e depois foi resolvido. Não tem nada a ver com o negócio latino, não. Isso aí já foi. Mas, tipo assim, uma coisa aconteceu com você, se decepcionou com aquela situação e depois ficou resolvido. Sabe que as decepções que aconteceram comigo, sabe o que depois disso me fez fazer? Me fez conseguir algo melhor. Crescer, né? Verdade. Porque eu tava ali naquele lugar e eu não tava enxergando que tinha um mundo ali, ó, pra eu maior, poder... né? Um mundo maior, exatamente isso. Bora pra próxima. Um sonho pra realizar. Um sonho pra realizar é fazer mais shows com a minha banda preferida, que se chama Brasil Melody Band. A gente está se preparando para uma mega turnê. A gente está se preparando para fazer coisas muito grandes. Tem uma banda chamada Brasil Melody Band, que me chamou para ser vocalista dessa banda. Então, o meu sonho no momento é fazer grandes eventos, fazer Rock in Rio com o Brasil Melody Band. Não Daddy Cal sozinho. Rock in Rio com o Brasil Melody Band. Anota aí, parei. Vamos concretizar isso, hein? Isso. E o que não faria de novo? Cara, o que eu não faria de novo? Putz, não sei. Trabalhar no Banco do Brasil. Eu trabalhei lá 3 anos e, nossa, cheguei atrasado todos os dias do meu trabalho. Era uma coisa que não... Não era eu. Não era pra você. Você não eu era gostava menor de fazer. Estagiário do Banco do Brasil, trabalhei lá 3 anos e era sempre ruim. Não dá pra dizer que não faria de novo, eu precisava fazer aquilo. Mas foi esse momento que eu descobri que eu não era bancário, que eu era músico. Porque você quer fazer o que você gosta, né? Não... Sair todo dia pra ver aquele monte de papel não tava legal, não. Porque antes disso a gente sempre trabalha pra poder se sustentar e tudo. Até descobrir o que você quer. Demora um pouquinho, né? Tem gente que já começa cedo, sei lá, na música ou no futebol. Eu comecei cedo. Eu tive que dar um intervalo no que eu tava fazendo pra entender se era pra ser bancário. Era isso ou não? Aí eu falei, não, aí não vai dar pra mim, né? Um país pra morar ou não? Ou você não moraria fora do país? Moraria nos Estados Unidos porque eu acho que a cultura afro-americana me seduz muito. A coragem dos negros, a forma com que eles resolveram os grandes problemas. Eu acho que aqui no Brasil é o meu lugar, é o lugar que eu amo. Eu sou brasileiro e ponto final. Não estou dizendo que eu não quero ser brasileiro, não é isso não. Mas eu moraria nos Estados Unidos, eu me identifico muito com alguns lugares que eu passei, lugares que eu fui. Você já visitou, né? Já viu? Eu já morei lá, né? Então, assim, mas eu estou falando de uma coisa maior, né? Eu estou falando de ser negro, do orgulho negro, de como eles se viram para resolver o problema, essa coisa que eu trago muito das dificuldades que o negro tem. Eu acho que lá a galera é muito unida, mas eu não mudaria do Brasil para lá. Eu entendi que você me deu uma opção que não fosse o Brasil. Aí sim, senão o Brasil sempre. Não. Pra morar... Brasil sempre. E para qualquer lugar que eu quiser. E antes da última, faltou um nome. Mário. Vou falar uma parada. Esse cara que não aparece é um dos caras que fez a galera da Brasil Melody Band me chamarem para cantar.
E é um dos caras mais humildes e mais tranquilos, mais relax que eu já conheci na minha vida. E ele tá pilotando esse podcast aqui com essa menina linda. Eu tenho certeza que isso vai dar certo. Quer dizer, já deu certo, Já deu, né? porque você está aqui. Isso Olha pra mim que é uma honra. honra. Isso aqui pra mim é Não, uma honra. olha que honra pra mim, pra gente. Ó, Você esse cara que tá estando atrás da câmera, ele tem o mesmo peso da Nina pra isso aqui tá acontecendo, né? Os dois se complementam. Mário é um cara, é um amigo que eu falei isso pra minha esposa. O Mário é um cara que eu falo, vocês, né, o casal, né? Mas assim, o Mário, quando eu tô com o Mário, me dá uma paz. Eu gostaria de ter mais o Mário tomando um vinho lá em casa, a gente comendo um churrasco. Eu tenho pouco disso, Mário. O Mário trabalha nos finais de semana, você também corre. Nossa vida não permite, mas eu tenho certeza que a gente... Mas olha só, ano que vem estaremos em Las Vegas, já tá comprada a passagem, já tá tudo certo. Então vamos curtir aí uma semana de Las Vegas de todos nós. Parcelado em 36 vezes, mas a gente vai. Ah, mas é assim que se vai, pô. Ele tá rindo Quando lá. a galera não paga pra gente ir, a gente parcela em 24, Casas Bahia, pô. Ah, a gente merece também, né, Carlos? A gente merece Tá pago, esse, tá pago, esse, tá la- pago. Vambora. esse lazer. E ele fica lá atrás das câmeras só, mas a gente já pediu pra ele vir pra frente das câmeras, mas não Você adianta. acha ele que essa vai- música, essa ele viola tocou da pilota- onde? Ela surgiu do espaço sideral. E eu tô olhando pra aquela câmera lá como se ela tivesse ligada, né? Agora a gente tem mais uma música, né? Tem? Então, um recado pra galera. Olha só, o recado pra galera é curtam o NinaCast. Tem Ah. muita coisa por aí. Assim, eu... Sigam o Derek Cal nas redes sociais, em todas, nas Isso aí, vizinhas, Derek Cal nas... em tudo. Tudo. Eu fui o laboratório no primeiro e a gente está ajeitando as coisas. As coisas vão ficar muito mais legais do que elas já estão. E eu estou muito feliz de estar aqui participando dessa nova história da Nina. E eu tô perturbando o Cal pra ele vir nos outros podcasts pra Vou me vir, ajudar a virei. entrevistar a galera também, né? Que duas Virei. cabeças pensam melhor. Virei, esse Não é não? convite já está aceito. Vambora, vamos meter marcha. O Derek falou que eu tô entrevistando legal. Ah, muito Não sei maneiro, se é né? verdade, mas, né, o que vocês acham aí? Maneiro ver ela entrevistando o outro rapaz que estava aqui, o Lucas Silva. E quando você tá de fora, você vê diferente. Agora eu tô tendo que responder, tô tendo que pensar, mas ali eu tava sentado só vendo. Muito maneiro, Nina. Você merece, Ai, garoto. poxa, obrigada, cara. Vambora. A gente vai no embalo. E Vambora, pra Mari. encerrar, né, com a energia, com a vibe lá em cima, Pra galera do You Can levanta Dance. aí, levanta aí. Cadu, Tom e Fly, pros fãs do You Can Dance, vamos fazer o anjo. Você é anjo, cara? Lá menor, lá maior. Você apareceu com um estranho olhar. Logo entendi que o amor tinha acabado. Depois me disse adeus com tal cruel certeza que hoje a tristeza mora do meu lado. Anjo, me tira dessa solidão. Preciso do teu coração batendo só por mim e mais ninguém. Anjo, me tira dessa solidão. Preciso do teu coração batendo só por mim. Ui. Que isso, hein? Arrasou. Muito bom, galera. Obrigado. Curte bastante, compartilha. É isso, estamos juntos sempre. Obrigado, galera. Junto Obrigado, e Nina. misturado. Obrigado. Ó, Mário, tamo junto. Ih! Fui.